Eu queria convidar a candidata à presidência da República também, pela coligação do PSOL e PCB, Guilherme Boulos, por favor. Tá aí já? Ô, Guilherme. Olhando para lá, você veio pela ponta direita. Tudo bem? Toma o microfone. Ele respondeu em geral, eu venho pela esquerda. Tá vendo? Bom, tua vida também deve estar bem tranquila, né? Tá, bastante. Em 3 meses, os últimos 3 meses, 22 estados andando por aí, mas quando a gente faz o que a gente acredita, sempre é bom. Muito bem. Bom, Guilherme, eu vou tentar ser o mais parecido na condução das perguntas também, para de fato a gente ver as diferenças de ideias e de postura em relação a essa agenda. E para vocês, peço desculpa se for um pouco repetitivo, mas a nossa ideia, desde que esse evento nasceu, foi começar a construir uma agenda digital para o setor público no Brasil, e foram dias muito inspiradores. Como eu já disse aqui, o documento gerado aqui é aberto a todos os candidatos, suprapartidário, porque a gente, de fato, acredita que quem quer que venha a ser presidente da República no ano que vem precisa ter uma agenda digital efetiva no seu dia a dia. Então, a minha pergunta, também, se eu for hoje no plano de governo do PSOL e abrir o plano de governo do PSOL, o que eu vou encontrar em relação a esse tema GovTech ou uma agenda digital para o setor público? Bom, Luciano, primeiro, boa tarde a você, boa tarde Obrigado. A todas e todos. Nós temos um entendimento de que o digital não é uma caixinha. O tratamento que o nosso programa faz foi registrado já na sexta-feira passada, você vai poder encontrá-lo lá, qualquer um que queira. É o tratamento do digital como algo transversal para o conjunto de políticas públicas. Para que a gente possa ter uma utilização do digital em serviços, na segurança pública, para unificação de dados e inteligência, também, evidentemente, na própria participação democrática, em formas de participação, que eu acredito que é um tema fundamental para se pensar uma superação do estágio democrático que nós temos hoje no Brasil, e na transparência, naturalmente. Em todos esses temas, há uma perspectiva digital dentro do nosso programa. E algumas prioridades nisso. Uma delas foi falado aqui, e é uma perspectiva nossa também, é a implementação do login cidadão, da identidade digital. Nós temos a turma que está conosco na equipe, pensando digital e pensando comunicação na nossa campanha, participou, inclusive, de uma das experiências pioneiras no país, que foi o Gabinete Digital no governo do Rio Grande do Sul, que existe até hoje, começou no governo do Tarso Genro e foi mantido. Tem 340 mil pessoas cadastradas e essa turma está participando e ajudando a gente a pensar um procedimento de unificação, que é uma unificação de documentos, unificação de identidade, mas que também, a partir daí, se possa fazer ouvidoria, não é? Se possa fazer uma forma de participação e de consulta das pessoas. Mas, seguramente, hoje no país, se as pessoas pudessem, pelo seu celular, como você mencionou agora há pouco, hoje tem mais celular do que gente no Brasil, quase o dobro, não é? Se as pessoas pudessem, pelo seu celular, participar de decisões, inclusive ter formas de eleição de representantes, se fosse como o The Voice, né, metade do Congresso Nacional estava fora, não é? Então, há formas de participação que precisam ser também valorizadas como participação democrática. Agora, isso passa por a gente entender, pensar não apenas a partir do eixo Rio-São Paulo. Nós precisamos pensar universalização da internet no Brasil. Eu tenho andado o país. Estive na última semana no Acre, Mato Grosso do Sul, no Pará, e há lugares em que não há sinal de internet. Aliás, isso há lugares também aqui. Quem mora aqui sabe o que é, às vezes, ter que sair da sala, ir para o quarto, ir para o banheiro, para ver se encontra um sinal com o telefone na mão. Então, nós precisamos universalizar o acesso à internet no Brasil. E isso está previsto no Marco Civil da Internet. Aliás, foi criado um fundo, né? O FUST, né, que é um fundo destinado, hoje tem algo em torno do orçamento, porque ele vem atrelado a imposto pago em conta de telefone e internet, algo em torno de 2,5 bi ao ano, e que esse fundo é desvinculado, não é utilizado. No nosso governo, nós vamos utilizar este recurso para um programa de universalização da internet no Brasil, porque o digital,
para que possa efetivamente ter esse papel integrador, ele precisa ser universal. Ele não pode ser privilégio. Ô, Boulos, mas hoje você tem um Estado grande, pesado, ineficiente, pouco produtivo no Brasil, e ficou claro, falei isso com a Moeda agora há pouco também, e vou trazer o tema para você, dos exemplos que a gente viu aqui ao longo do dia de hoje e de ontem, ficou muito, como eu disse, claro, de que o Estado, em parceria com a iniciativa privada, e dividindo, por exemplo, como você falou da Índia, a iniciativa privada é sócia do governo nesse 1 bilhão e 100 milhões de identidades digitais tem ali, nessa data que está ali, nesses dados que tem ali. Como seria a sua postura em conseguir fazer um sistema eficiente, que gere produtividade? Isso seria o governo seguiria, como é feito hoje no Brasil, tentando achar soluções sozinho, ou você faria parcerias com a iniciativa privada? Olha, Luciano, aí nós temos que ver o que você está entendendo como iniciativa privada. Se são as empresas, se são iniciativas individuais, não é? Por exemplo, startups, e você ter um laboratório de democracia digital, em que as pessoas possam participar, e que as inteligências que hoje, aliás, por falta de investimento público, não por outra razão, estão indo para fora do país, para que essas inteligências tenham incentivo para se organizar aqui, não é? E ter produção digital e tecnológica aqui, evidentemente, isso é de interesse público no Brasil, e isso nós faríamos. Agora, mas a startup não vai ter estrutura para conseguir gerar a demanda enorme que você tem no Brasil. Assim, o sistema bancário no Brasil, por exemplo, é um dos sistemas mais modernos do mundo, vamos dizer assim, e você pegar os 3 bancos privados e os 2 bancos públicos, praticamente deve ter, sei lá, 90% da população brasileira cadastrada. Então, eu queria entender, assim, você vai... segue a tua... Só fiz um comentário, não, vamos te lá. interrompendo. Não, eu acho que é importante, até porque, às vezes, há uma mistificação, Luciano, que nós não podemos confundir. Você dizer sobre o Estado, não é? O Estado hoje brasileiro é pouco transparente, o Estado brasileiro é profundamente burocratizado, o Estado brasileiro é cheio de privilégios. Você jogar a criança com a água do banho nunca é recomendável. Daí a você dizer que o público não serve, é ignorar, inclusive, experiências internacionais. Experiências internacionais, aliás, que os liberais daqui deveriam ter uma coerência quando enxergam lá fora. Porque jogam os Estados Unidos, em geral, como exemplo insuspeito de bolivarianismo, esquerdismo ou qualquer coisa do tipo. Agora, o investimento em tecnologia nos Estados Unidos, vamos pegar o iPhone. O iPhone foi criado no Vale do Silício com investimento público do Estado norte-americano, do Departamento de Defesa. Não foi a Apple que financiou a pesquisa. Ciência e tecnologia e pesquisa de inovação no mundo, em sua maior parte, vem de investimento público. No Brasil, hoje, nós temos menos de 1% do PIB destinado à ciência, tecnologia e inovação. Não é? Um padrão, 1/3, 1/4 dos padrões dos Estados Unidos, de China e de vários países europeus. Então, nós precisamos destinar, não é, investimento público, tanto para o país poder sair da crise, combater as desigualdades, o que é essencial, quanto para que possa ter inovação. Acreditar que o setor privado é a panaceia que vai resolver tudo, eu não compartilho dessa ideia. No passado, acho que os maiores ativos do Estado, em uma época foram terras, em outra época foram exércitos, mais recentemente foi o petróleo, e o que se diz hoje é que o dado, a data ou a informação é o novo petróleo. Então, eu queria entender se você concorda com isso, e num futuro governo seu, como é que você iria gerir, então, essa riqueza no Brasil que está tão mal organizada? Olha, Luciano, concordo, primeiramente, com a ideia de que os dados são essenciais. Aliás, temos aí um presidente eleito nos Estados Unidos, cuja eleição teve muito relacionada a Cambridge Analytica, a todo um debate sobre o uso devido ou não de dados. A importância dos dados, a visibilidade que se tem hoje no Facebook, por exemplo, em relação a esse debate, é um tema internacionalmente reconhecido. O que a gente precisa pensar nesse sentido? O Big Data não é algo necessariamente ruim, como se poderia pensar a partir de escândalos como esse. Se o Big Data é utilizado a serviço da democracia e com o devido respeito à privacidade, ele é bom e necessário. Por exemplo, não é razoável que a gente tenha hoje, como forma de coleta de informações no Estado brasileiro, um censo a cada 10 anos. Sendo que nós temos condições de, com integração de dados e com login cidadão, ter censo em tempo real. Não é?
a qualquer momento, uma unificação dos dados. Eu estava hoje participando de um debate sobre segurança pública. É impressionante. Nós estamos no século XIX, não só em relação à segurança pública, uma série de serviços e investimentos do Estado brasileiro. Né? O Estado do Rio de Janeiro, que está hoje sob intervenção militar, e que simboliza um investimento em segurança baseado, sobretudo, na ideia de ostensividade, repressão, tiro, porrada e bomba, investiu no ano passado, de 8 bilhões de orçamento, R$ 2.400 em inteligência e informação. Então, é evidente que quando não há o necessário investimento nessa integração, tanto pelas tecnologias necessárias, citamos aqui o login cidadão e a unificação de dados, que é a base para que a gente possa trabalhar isso. Mas quando esse investimento não é levado para as políticas públicas, você tem uma completa ineficiência. O nosso programa também prevê um aplicativo do SUS, nesse mesmo sentido, para dar transparência a respeito das filas, né, e que as pessoas possam acompanhar os seus pedidos, os seus exames, inclusive solicitar através deste aplicativo. Né? Então, essas são formas em que nós entendemos que é possível hoje mudar a gestão pública, dando transparência, dando participação popular e protagonismo às pessoas a partir da utilização digital. O Boulos, a gente estava, quando você subiu no palco, eu brinquei aqui da esquerda e da direita, e de fato a gente acredita que essa agenda é suprapartidária. Agora, você, dos candidatos aí postos, acho que você é o que mais representa a esquerda, vamos dizer assim, até o presente momento. Então, eu queria entender, da sua visão, qual você acha que, sobre essa agenda específica, a agenda digital para o setor público, o que você acha que o pensamento à esquerda ou à direita, se é que isso não existe, difere um do outro? Olha, Luciano, te diria 2 pontos. Primeiro, nós defendemos o código aberto, como foi citado me falaram agora há pouco, a Índia e a Estônia, que foram citadas como experiências aqui, ambas têm código aberto. Né? Nós não podemos encarar isso na lógica da propriedade. Nós precisamos encarar a tecnologia como a tecnologia servindo ao conjunto da sociedade. Né? Eu acredito que isso é um ponto decisivo. Não é, e aí é um ponto de diferença que talvez a gente tenha, ou que particularmente eu tenho com o candidato que me antecedeu, a sociedade é que tem que servir a economia. Eu acredito que a economia deve servir a sociedade, deve servir as pessoas. Né? Essa é uma perspectiva que, desde o ponto de vista de esquerda, coloca o elemento de você ter software livre, de você ter o código aberto como algo decisivo e importante para uma efetiva democratização da tecnologia, do uso de dados. E um segundo elemento, eu diria, que é colocar isso a serviço do combate às desigualdades. Né? Para nós, isso é muito importante. A tecnologia em si, os aplausos têm sido mais tímidos, mas é parte do... a tecnologia em si, ela não é um bem necessário. Não é? A gente tratar a tecnologia como algo que em si é um valor supremo, um bem para a sociedade, a gente desconsidera que foi essa mesma tecnologia que produziu a bomba atômica, foi essa mesma tecnologia que produziu coisas que nem sempre foram utilizadas a serviço da maioria de valores éticos e de interesses de inclusão social. Então, colocar a tecnologia a serviço da democracia, a serviço da participação popular, a serviço da sociedade, principalmente diante da crise atual que nós temos no Brasil, para nós é decisivo. Pegue bem, hoje nós vivemos uma profunda crise de representação, e talvez nisso a gente concorde. Né? Essa não é um entendimento apenas da esquerda. Né? Um abismo entre o poder em Brasília e o Brasil real. As formas de decisão e de participação política hoje no Brasil estão obsoletas, estão antiquadas, né? Estão de costas para a sociedade. E essa crise de representação está se expressando nesse processo eleitoral e se expressa no dia a dia quando se conversa com as pessoas na rua. Né? Nós entendemos que o caminho e a solução para isso é você aproximar o poder das pessoas com mais democracia, com formas de plebiscitos e referendos, como a Constituição prevê, mas também com uma democracia 5.0 com participação digital. Né? É fundamental que a gente possa ter, hoje, você pode sair daqui e se relacionar, pedir o seu táxi pelo celular.
e avaliar o serviço. Você pode chegar à noite na sua casa e pedir uma pizza pelo celular e avaliar o serviço. Você tem que poder se relacionar com o poder público e apresentar suas demandas pelo celular também, né? Hoje isso não é possível, né? E, de um ponto de vista de participação democrática, de consulta popular, do povo ser ouvido permanentemente, não só apertando um botão a cada 4 anos, nós entendemos que a tecnologia pode servir e muito para esse propósito. Boulos, a tecnologia vai trazer, a gente falei isso para o João com a Moeda, então repito, assim, se você for ver os estudos que estão partindo desde do Vale do Silício a Davos, não só o Suplicy, fala pensar de uma renda básica universal, porque a relação com o trabalho vai mudar nas próximas décadas de uma maneira... não dá para frear mais, assim, o advento da tecnologia, machine learning, vai mudar o jeito que as pessoas se relacionam com o trabalho. E eu levantei o exemplo aqui, você pega exemplos que no mundo inteiro funcionam como coisas do dia a dia. Eu dei o exemplo aqui do cobrador de ônibus ou do frentista, que você acaba regulando no Brasil para o sistema continuar teoricamente mais caro do que ele poderia ser, para você proteger vagas ou postos de trabalho que poderiam estar sendo substituídos pela máquina, vamos dizer. Isso vai acontecer cada vez mais, de maneira escala. Então, eu queria entender, na sua visão, como é que você vê, se você freia a tecnologia, se você deixa ela correr, como é que você lida com esse problema que a gente vai ter amanhã? Olha, Luciano, eu não acho que se trata de frear a tecnologia. Eu acho que é ter um uso social da tecnologia, né? Reitero aqui, nem tudo que é tecnológico é necessariamente bom, né? Então, nós temos que pensar, e a nossa perspectiva é essa, as pessoas como quem a tecnologia deve servir, né? Você ter condições de substituir empregos por tecnologia, não é? Bom, se você, com este processo, isso aconteceu em várias sociedades, você criar um novo ramo tecnológico que gere novos empregos e criar igualdade de oportunidades para preparar essas pessoas para estarem num outro nível de emprego, muito bem. Agora, você não pode simplesmente implementar tecnologias porque é mais barato, sobretudo para o setor privado, né, e deixar aquelas pessoas à sua própria sorte. E muitas vezes, em nome da tecnologia, se fazem mudanças cujos efeitos não são tão tecnológicos assim. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu moro aqui na periferia de São Paulo, Luciano, moro no bairro do Campo Limpo. Do lado do Campo Limpo tem uma cidade chamada Taboão da Serra. Em Taboão da Serra, o Serviço Municipal de Ônibus fez isso. Você demitiu todos os cobradores na empresa de ônibus e ficou só o motorista e tem um bilhete. Várias pessoas da cidade não têm um bilhete. O que fizeram? Adaptaram uma caixa de cobrador ao lado do motorista e o motorista dirige e cobra. Ao mesmo tempo, se aumentou o número de acidentes por conta disso. Os passageiros ficaram numa situação mais precária, o motorista ficou com dupla carga e quem ganhou com isso foi só a empresa, que deixou de pagar um funcionário e um outro funcionário está fazendo duas coisas. Este, do nosso ponto de vista, não é um caminho, né? Até porque tem uma equação que não fecha. Quando você diz que renda universal, nós defendemos a renda básica universal da cidadania. Agora, quem vai pagar? É o Estado que paga, certo? Muitas vezes essa agenda está ligada a uma agenda de diminuição do Estado, inclusive de diminuição tributária. Então, até para que a roda da economia gire, porque você vai produzir, se você não tem quem compre e quem consuma, e quem consumir precisa ter emprego ou renda para poder fazê-lo, né? Até para que a roda da economia gire, as pessoas precisam trabalhar, né? Então, eu acredito que o debate não é simplesmente substituir postos de trabalho por tecnologia e ponto final. Nós temos que, a cada caso, avaliar a possibilidade de recolocação dessa força de trabalho, se a tecnologia deve servir as pessoas como a gente acredita que deve. Boulos, e para encerrar, queria que você mandasse seu recado para a Cristiane. Como eu disse aqui, nasceu sem documento. Quando decidiu tirar seus documentos, ela ficou 10 anos para conseguir virar uma cidadã com documento. Ela vai votar pela primeira vez. Ela, durante 10 anos, toda semana, fez uma peregrinação por órgãos públicos, tentando ir até hoje, e conseguiu a muito custo depois de 10 anos, como eu já disse. Então, o que você diria para a Cristiane, que representa milhões de brasileiros hoje que têm problemas parecidos com esse? Olha, Luciano, diria para a Cristiane que
num governo nosso, numa perspectiva nossa, através das formas de identidade digital, ela não só não teria a mesma dificuldade burocrática que teve pelo Estado brasileiro, como teria a oportunidade de ter um smartphone, a partir desse smartphone, se relacionar com o poder público de uma maneira mais direta, ter o acesso aos seus direitos fundamentais. Mas diria também uma outra coisa. A Cristiane só teve essas dificuldades, provavelmente, pelo lugar onde nasceu, pela família onde nasceu, pelas condições em que nasceu. Alguma pessoa que nascesse aqui nessa região não ficaria 10 anos para tirar um documento. Rio de Janeiro, não fica... São Cristóvão. Pois é. Eu não acredito que tenha sido em Copacabana ou na zona sul do Rio que ela teria essas dificuldades. Então, a desigualdade de oportunidades é tão grande no Brasil que, para algumas pessoas, sempre é mais difícil. Né? Sempre é mais difícil. Eu acho que o centro de uma proposta política no Brasil, o centro de um projeto que faça uma integração entre o poder e as pessoas, um centro de um projeto que busque uma democracia de verdade, com D maiúsculo, e que supere o que é hoje esse profundo abismo social no nosso país, que gera também um abismo político, que gera uma loucura, como você costuma dizer, loucura, loucura, loucura. O centro de um projeto como esse, do nosso ponto de vista, é o combate à desigualdade. Guilherme Boulos, muito obrigado.